Armadura do Doutor Destino, pôster oficial e os primeiros brinquedos revelam muito sobre o preparo do Doutor Destino para enfrentar os maiores heróis que a gente conhece da Marvel em Vingadores Doomsday. Quer entender tudo e como isso se relaciona com personagens que até aqui estão escondidinhos pela Marvel? Então vem com a gente. Fala galera, JM Carneiro na área, esse é o Cultura Pop CIA. Sejam todos muito bem-vindos. Durante a San Diego Comic Con, a Marvel resolveu revelar mais sobre a roupa, o uniforme do Doutor Destino. A sua boa e velha armadura, conhecidíssima dos quadrinhos, mas com algumas diferenças, ficou exposta na San Diego Comic Con depois de 3 bruxas aparecerem com roupas diferentes a cada dia. Só essa aparição do uniforme do Doutor Destino revelou muito sobre o personagem. Só que aí depois, mais tarde à noite, durante o painel, eles soltaram mais um pôster. O segundo pôster em uma semana, em menos de uma semana. Que também mostrou o Doutor Destino imponente e com o seu uniforme, a sua armadura. E aí nesse domingo, começaram a sair vários brinquedos, vários bonecos oficiais de várias empresas aí para Vingadores Doomsday. E adivinhe, os bonecos revelaram mais também sobre o personagem. E se a gente juntar com alguns vazamentos, aí a gente tem aqui nesse conteúdo um vídeo incrível chegando para você com muitos detalhes de fato. Então, vamos a eles. O primeiro destaque que eu quero trazer é esse pano amarrado no braço esquerdo do Doutor Destino. Ele é um pano usado como uma espécie de homenagem, uma espécie de memorial para pessoas queridas que partiram. Ou seja, é mais um item adicionando a história do Doutor Destino, de que ele vai perder alguém importante na sua história, na sua vida, e por isso que ele vai virar um grande vilão que quer vingança contra o multiverso, vamos dizer assim. É justamente sobre isso um pouco que a Vanessa Kirby, quer dizer, no caso a Sue Storm, fala no trailer que foi exibido lá na San Diego Comic Con. Ela falando que antes ele era o melhor aluno da sala, ou seja, eles eram amigos há muito tempo, que ele era gentil, legal, um cara do bem, gente boa, só que depois da perda que ele teve, ele mudou. Então esse pano no braço dele revela justamente mais sobre essa perda. Ainda falando em materiais oficiais, se a gente pegar o pôster que saiu nessa última segunda-feira, na semana passada, né, a gente tem o Doutor Destino olhando para uma tapeçaria no seu castelo, muito provavelmente, e nessa tapeçaria a gente tem uma mulher e uma criança, uma representação que seria do céu. Há inclusive quem diga que essa mulher vai ser interpretada pela atriz Ana de Armas. Seria um acréscimo incrível ao UCM, diga-se de passagem. E aí sim, agora segundo vazamentos e não coisas oficiais, essa mulher e essa criança seriam a mulher e o filho do Doutor Destino, que faleceram por causa de coisas relacionadas à incursão. Ainda não me ficou claro se teve uma incursão e eles morreram por causa da incursão, ou se para tentar impedir incursões, né, o Doutor Destino inteligente como é, descobre as incursões, ele tenta evitar, e aí nos seus experimentos a mulher e o filho acabam morrendo, e vai ser nesse experimento também que ele acaba tendo o rosto desfigurado, queimado, enfim, a gente ainda não viu o rosto do Doutor Destino em materiais oficiais. O máximo que a gente viu desse rosto foi nessa imagem do trailer, que me parece, é uma imagem que não é muito concreta, mas me parece ali o rosto dele com um bigodinho, e esse bigodinho ele conversa com a versão do personagem com a cara do Robert Downey Jr., sem nenhuma queimadura, sem nenhuma cicatriz na cara, que o jogo Fortnite revelou do personagem. Essas são as duas únicas versões mais próximas que a gente tem do rosto do Doutor Destino, mas ele não deve aparecer exatamente assim no filme, justamente porque ele usa a máscara, né? Ele tem esse histórico de usar a máscara, por causa de queimaduras e problemas que ele teve na sua vida. E aí, continuando, ainda falando sobre o uniforme e juntando as peças desse quebra-cabeça, que a gente está desvendando aqui desde o ano passado, né, mas com mais vigor, desde que o primeiro trailer saiu há uma semana atrás, então fique inscrito aqui no canal para você não perder mais nada, já fica o convite desde sempre, né, para você estar sempre com a gente, é justamente aquelas bolas, como que eu posso dizer isso sem ficar estranho? Então, não sei se eu posso falar isso no YouTube, mas enfim, né? A gente tem que falar. Aqueles objetos circulares que são usados para prender a capa dele, né? Eu nunca soube para que serve isso. Eu procurei no Google, eu não entendi até agora. Mas eu acho que é para segurar a capa, né? Vale destacar
que ele também usa isso nos quadrinhos, né? Mas eles não têm nenhum objeto desenhado neles. E aqui, se a gente partir para o UCM, eles têm em cada lado uma figura desenhada diferente. E isso tem que ter um significado. Porque não faria sentido eles colocarem primeiro um objeto qualquer, né, em cada um dos lados, e ainda por si só eles serem diferentes. Vamos começar por um lado, que a gente vê nessa imagem do trailer também com destaque, e que a gente vê na roupa exposta e a gente vê também no pôster. E também, claro, nos brinquedos, tudo igualzinho, certo? Que é o quê? É um símbolo muito parecido, para não dizer que é idêntico, ao da Capitã Marvel. Eu fiz um cara crachá, manja, um copia e cola, eu fiquei encarando o símbolo dela no Google e o símbolo que tá na camisa, na roupa dele. E, gente, sinceramente, é o mesmo símbolo. Você vê que tem as duas pontas centrais, uma para cima e uma para baixo, e cada lado tem outras 3 pontas, totalizando 6 pontas dos lados, mais 2 em cima, portanto, 8 pontas nesse desenho, que é igual ao do Capitã Marvel. E aí muita gente, né, ficou há muito tempo, né, tá se perguntando, cadê a Capitã Marvel nesse filme? Vale destacar que após o final de The Marvels, quando a Monica Rambeau foi parar no universo dos X-Men, que a gente imagina que seja o mesmo universo que vai aparecer nesse filme, a Carol Danvers, né, ou seja, a Capitã Marvel, ela se mudou para o estado da Louisiana, nos Estados Unidos, que por um acaso é o mesmo estado em que mora a família do Sam Wilson, o Capitão América. Então, que raios o Sam Wilson está fazendo que não procurou ainda a sua quase vizinha, Capitã Marvel? Eu realmente gostaria muito de saber aonde foi parar a Capitã Marvel. Eu acho impossível ela não estar nesse filme. Apesar dos vazamentos não citarem o nome dela não, mas isso está muito estranho. E a roupa do Dr. Destino com o símbolo dela não faz nem sentido ela não estar no filme. Esse é apenas um destaque que eu trago para mostrar justamente o preparo do Dr. Destino. Mas por que, João? Bom, eu já trouxe num outro vídeo aqui do canal, mas reforço agora. Dr. Destino tem runas, pelo menos essa runa aí que a gente consegue ver com muito destaque no trailer e em outras imagens oficiais que saíram, né? Dá para ver claramente uma runa. Uma runa que ele pode ter aprendido com quem? Com uma daquelas feiticeiras que a gente viu. E quem que apresentou pra gente no UCM as runas? A Agatha Harkness na série WandaVision. E a Wanda, obviamente, usou dessas runas contra a própria Agatha e também no filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. E eu não preciso dizer pra ninguém que a Wanda está desaparecida desde o final desse filme do Doutor Estranho. Então, nada me tira da cabeça que uma dessas bruxas da Lativéria é a Wanda. E aí soma-se a isso agora um outro objeto, um livro misterioso que apareceu em um dos brinquedos. Cara, esse livro, fala pra mim, é ou não é a cara do livro dos condenados, né, o Darkhold? Só é estranho porque a Wanda, teoricamente, destruiu todos os Darkholds do multiverso no final de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Então por que o Doutor Estranho teria um? A não ser, é claro, que ele tenha a Wanda do lado dele. Aí uma coisa explica a outra. Ele pode ter convencido ou obrigado a Wanda a fazer aparecer para ele o Darkhold. E cá entre nós, para a Feiticeira Escarlate, ela pode tudo, né? Então não é difícil ela ter feito um Darkhold pro Doutor Estranho. A gente não sabe que livro é esse, mas que ele parece o Darkhold, ele parece. E aí conversa com as runas, conversa com a Wanda, conversa com as bruxas da Lativéria. É o que eu falo, tá tudo conversando. Se vai chegar nesse caminho, a gente não sabe, né? Pode ser igual aquelas teorias de Mephisto em WandaVision. Quem tava aqui lembra, né? Era pra ter acontecido? Era. Não aconteceu, a culpa não é minha. Né? Mas que as coisas conversam, isso você não pode negar, pô. Mas agora vamos voltar pra roupa do Dr. Destino e olhar o outro lado ali daquela bolinha que segura a capa. Tá muito estranho esse negócio de bola aí, mas enfim, é o que eu tenho pra hoje. Acho que é culpa do Luciano. No fim das contas, eu acho que é culpa do Luciano. Do outro lado, a gente vê um símbolo que parece com o do Thor. Agora, vou ser bem sincero com vocês, como eu sempre sou, inclusive, né? Eu já achei que isso pareceu mais o martelo do Thor, né? O Mjolnir. Porque assim, se você ver, ele tem um retângulo no meio, que parece que tem uma haste embaixo.
Logo a gente bate o olho e fala, martelo do Thor, né, Mjolnir. Só que em cima também tem uma haste da mesma grossura. As outras duas hastes que tem, né, do lado esquerdo e direito não são tão grossas. Então assim, parece o Mjolnir? Parece, mas por ter duas hastes, aí eu já não achei que pareceu mais. Mas se a gente lembrar, né, o Dr. Destino pode estar usando tanto o símbolo da Capitã Marvel como esse símbolo do Mjolnir para tentar ser imune, né? A principal heroína da Marvel, a mais forte até hoje, que é a Capitã Marvel, e também ao Thor. No trailer a gente vê o Dr. Destino tancando o Thor assim com muita facilidade, parando não o Mjolnir, mas o Stormbreaker, né? Que foi uma das armas mais fortes para enfrentar o Thanos até hoje, né? Então assim, a arma mais forte para enfrentar o Thanos não faz nem cosquinha no Dr. Destino. Por quê? Porque ele está preparado, você vê que ele veio preparado para aquilo. A runa ajuda a explicar isso, como a gente já trouxe num outro vídeo, mas outra coisa que ajuda a explicar isso é também os poderes do Loki, que aparentemente o Dr. Destino roubou dele. Por isso que ele está tão poderoso, a gente vê um raiozinho, né, verde, poderes verdes, saindo da mão do Dr. Destino nessa luta contra o Thor. Então a gente tem aí mais um indício de que o Dr. Destino está mais do que preparado para enfrentar o Loki, né? Porque ele já venceu o Loki e já roubou os poderes dele, segundo o vazamento, mas o poder verde saindo da mão dele, isso é inegável, tá no trailer. Então vamos lá, já falei da Capitã Marvel, já falei da Wanda, já falei do Thor, falei agora do Loki. Tá faltando alguém? Bom, tá faltando muita gente, né? Mas aí é que vem, né? Um brinquedo revelou que o único herói capaz de derrotar o Dr. Destino é o Shang-Chi. Não sou eu que tô falando, tá na tela para vocês verem, né? Mas como assim? O Shang-Chi? O que o Shang-Chi tem de mais, né? Se juntar ele e o Motoqueiro Fantasma, vocês já sabem o que vai virar, né? Esse meme foi muito bom. Mas piadas à parte, né? O Shang-Chi, ele tem os 10 anéis. Vamos voltar um pouquinho no tempo? Vamos voltar pro filme do Shang-Chi. Shang-Chi, a Lenda dos 10 Anéis, que eu reassisti recentemente, porque o mesmo diretor de Homem-Aranha Um Novo Dia, eu queria rever as cenas de luta do Shang-Chi nesse filme, são incríveis, né? O filme do Homem-Aranha promete demais, mas fechado esse parênteses, no filme é dito que não se sabe a origem dos 10 Anéis. Há quem diga que o pai do Shang-Chi, né, o Wen-Wu, encontrou numa caverna, isso ou aquilo, mas ninguém sabe de fato. E o próprio Wen-Wu também não explica isso no filme. E na cena pós-créditos a gente tem o Shang-Chi e a sua amiga Kate, que eu acho que não vai aparecer nesse filme, né? Eles estão com o Wong, o Hulk e a Capitã Marvel falando sobre os anéis e que os anéis estão emitindo um sinal para algum lugar. Essa cena ficou meio perdida, eu acho que ela fazia mais sentido na época do Kang, eu acho que eles caminhavam para algo relacionado ao Kang. Mas essa pista do brinquedo pode não ter sido à toa não, né? Esses anéis podem ser mais poderosos do que a gente imagina. E agora, quem sabe, né, podem ter mais a ver com o Dr. Destino do que a gente imagina ou até com o multiverso. Será que isso está causando alguma incursão? Bom, a gente não sabe, mas esse brinquedo me deixou com uma pulguinha atrás da orelha. O Dr. Destino está preparado para enfrentar muita gente, mas não está preparado para o Shang-Chi. Mas será que o Dr. Destino vai ser derrotado pelo Shang-Chi? Bom, continue inscrito aqui no canal, se inscreva agora se você não estiver, para não perder mais nenhum detalhe da Marvel aqui com a gente. E aqui na tela estão aparecendo outros vídeos para você continuar acompanhando tudo aqui no Cultura Pop Cia.